Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá, meus caros amigos do Grupo Espírita Fraterno Aniceto. É uma alegria estar aqui participando das reuniões e desses encontros, ainda que seja muitas vezes através de uma gravação, em que não posso estar presente, mas fisicamente, mas em espírito e em entusiasmo, com toda certeza, aí estou junto de vocês. Agradecer a oportunidade que o Sérgio nos concede para que nós possamos desenvolver esse tema que está contido no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um capítulo relativamente pequeno, que traz para nós uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, que terão como consequência, pois verão a Deus, ou seja, se nós purificarmos o nosso coração, purificarmos o nosso interior, purificarmos o nosso espírito, nós nos colocaríamos nas condições de estar conectado com Deus. A conexão com Deus pressupõe estarmos em afinidade com Deus. E um dos pré-requisitos para que a gente possa estar em afinidade com Deus é a pureza de coração. Pois qualquer sujidade se torna anteparo que impede, então, que nós possamos receber naturalmente toda a plenitude divina, que está presente sempre, depende de nós. Temos que abrir as janelas do nosso coração, para que o sol do amor de Deus entre e penetre cada um de nós. Este capítulo, ele é um capítulo que tem uma importância muito grande, porque ele é um capítulo em que nós somos chamados a agir, a tomar decisões. E ele está contido, dentro do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nunca é demais nós frisarmos que este é o grande e maior texto publicado em todo conhecimento religioso. O nosso querido Mahatma Gandhi, conhecido, pois é um personagem muito contemporâneo, ele dizia em relação ao Sermão da Montanha: em se colocando fogo, em se destruindo todos os livros sacros da humanidade, em se salvando o Sermão da Montanha, nada terá se perdido. Isso é de uma grandeza e de um alerta muito grande para que nós possamos nos interessar no estudo deste texto que está contido em Mateus, a partir do seu capítulo 5, 6 e 7. É muito curto, e eu costumo chamar o Sermão da Montanha mapa da felicidade. Então, e ele está disponível para cada um de nós. Mas não adianta com que nós tenhamos o mapa da felicidade e guardá-lo dentro da gaveta. É necessário que nós possamos estar dispostos a percorrer toda a trilha, todo o caminho que é sugerido por Jesus nessas suas verdades que nos foram trazidas. E é onde estão contidas, então, todas as bem-aventuranças, dentre elas, então, bem-aventurados os puros de coração. Neste capítulo, nós vamos ser chamados a ter um comportamento como as crianças, ou seja, que nós pudéssemos agir sem maldade, sem malícia, sem reflexos das imperfeições naturais de nós, muitas vezes mais maduros, que vamos crescendo e, ao invés de aperfeiçoarmos virtudes, muitas vezes nós aumentamos o grau das nossas imperfeições. É neste capítulo que nós vamos ter um alerta de Jesus
sobre o comportamento dos nossos pensamentos, quando ele diz sobre os pensamentos, que se nós olharmos a uma outra mulher, cobiçando-a, já em nosso coração estaremos cometendo adultério. Ou seja, o pensamento, ele tem que ser também purificado, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser educado. E é isso que nós somos, então, chamados. Mais à frente, vamos ter o conhecimento de quando Jesus, então, é criticado, junto com seus apóstolos, ao participar de uma reunião de refeições, que ele não lave as suas mãos antes deste ato exterior. Lavar as mãos é um ato exterior. Mas Jesus, então, diz que o que é importante é a limpeza interior. Do que adianta ter toda a sua condição exterior em completa limpeza, mas se internamente estamos com sujidades? E é então neste momento em que Jesus diz: olha, não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca, que caracterizar a condição de sujidade nossa, ou seja, é pela exteriorização do nosso interior. Por isso, então, aqui está o grande desafio de nós buscarmos eliminar de dentro de nós todas as impurezas morais. Então, quando é nesse momento que Jesus vai nos falar do tema da noite de hoje, chamado escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Literalmente, assim analisado, seria um absurdo, né? Seria nos comportar como muitas ainda se comportam algumas civilizações que, diante de fatos de pessoas que utilizam-se das suas mãos para furtar, são condenadas a cortar suas mãos. Isso é de uma ignorância absoluta. O que Jesus está falando é da eliminação de todos os nossos vícios morais. E ele vem, então, quando nós vamos entrar em contato com esse tópico, esse item, escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Eu peço, então, licença à direção para que nós possamos ler, para dar melhor entendimento e, logicamente, com que fique mais clara cada uma dessas abordagens, porque é uma abordagem que tem uma série de itens a serem destacados para a nossa compreensão e para nos ajudar a purificar o nosso coração. Assim, então, está em Mateus, no seu capítulo 18, dos itens de 6 a 11, eu vou ler só esses aí. Aquele que escandalizar, porém, a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande mó. Mó é uma pedra pesadíssima de moinho, e lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos. Escândalos, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que sucedam escândalos, mas ai daquele homem por quem vem o escândalo. E aí continua, então, a narrativa. Ora, se a tua mão ou o teu pé te escandalizam, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor te é entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e seres lançado no fogo do inferno. E se o teu olho
é motivo de escândalo, te escandaliza, tira-o e lança fora de ti. Melhor te entrar na vida só com um olho do que tendo dois seres lançado no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos declaro que os seus anjos no céu incessantemente estão vendo a face de meu Pai, que está nos céus, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Veja bem, nós poderíamos aqui ir tópico por tópico. Primeiro, para nós compreendermos o sentido da palavra escândalo, que não pode ser trazida para o sentido hoje vulgar, que é tudo aquilo que choca, né, dentro do hoje do dia a dia, tudo aquilo que choca a moral ou as regras da sociedade, tudo aquilo que chama, atrai a atenção. E nós estamos vivendo, muitas vezes, em constante notícias ou divulgações de escândalos. Mas não se trata desses escândalos os quais estavam sendo abordados naquela época. Nós aqui estamos falando da condição do escândalo que resulta do mal moral. É tudo aquilo que resulta dos nossos vícios, das nossas imperfeições. O próprio Evangelho, quando nós temos, então, se por pensamento nós escandalizamos através do desejo da mulher alheia. Imagina quando, então, nós efetivamos o escândalo através do adultério. Quando nós efetivamos o escândalo através da lesão a alguém. Portanto, toda ação, toda reação má de nós, nossa reação, toda ação, reação má nossa, de nós para outro indivíduo, ela é considerado, então, um escândalo. Eu, então, resumo de que todas as vezes que nós prejudicamos o próximo, todas as vezes que nós maculamos o próximo, nós promovemos o escândalo e somos agentes desse escândalo, e aqueles que recebem as consequências desse escândalo poderão, muitas vezes, serem tomados do desejo de vingança, de retorno. Então, cabe a cada um de nós, neste momento, reconhecer do que vem a ser o escândalo. Então, toda ação má, todo resultado de ação que nota e demonstra as nossas imperfeições morais. E essas são as mais diversas quando participamos de qualquer lesão financeira, emocional, quando, enfim, prejudicamos ao nosso próximo com as nossas atitudes, estamos a promover o escândalo. Portanto, não é o escândalo no sentido vulgar que nós temos. Se formos voltar lá na época de Jesus, se formos pegar a origem da palavra escândalo, e ela é importante com que nós possamos compreender, porque isso vai nos dar mais base para que nós possamos compreender os próximos tópicos dentro dessa lição de hoje. No grego era escândalo, que tinham três visões. Uma delas é de que ele seria armadilha. Como nós podemos compreender isso? Então, quando nós promovemos o escândalo, que estamos atingindo o próximo, nós já estamos armando uma armadilha para nós próprios. Porque ninguém prejudica, escandaliza o outro sem ferir-se ou escandalizar a si mesmo. Ou seja, essa é uma atitude de armadilha para si mesmo. Um outro significado são de laços. Escândalos promovem, então, laços, nos ligam aos nossos atos nas consequências
futuras disso. Estaremos, quando nós lesamos o próximo, quando maculamos, quando violentamos a lei do amor, nós vamos estar enlaçados. Estaremos, então, até que nós possamos corrigir esses nossos erros, nós estaremos juntos, comprometidos com as nossas ações na busca da reparação. E uma última entendimento de escândalo grego, o grego, sim, vem a ser pedras de tropeço, objetos de tropeço. Então, toda e qualquer atitude nossa, todo o nosso erro, se torna uma pedra de tropeço para nós próprios. Então, quando nós combinamos tudo isso, armadilha, laça, pedra de tropeço, mostra que quando nós ferimos, quando nós agimos em desconformidade com a lei do amor, com a lei de Deus, nós estamos assumindo conosco compromissos futuros. E é por isso, então, que aí nós vamos compreender quando Jesus, ou quando o texto nos fala das necessidades do escândalo. Nós poderíamos perguntar, mas por que há necessidade de escândalo? Porque é através, justamente, desse mecanismo de ação e reação, quando nós, então, iremos forçosamente, no futuro, sofrer as consequências do escândalo que nós fizemos. E isso vem a ser um mecanismo da justiça divina, natural, das maiores vezes solicitadas por nós próprios, porque nós, quando erramos, quando nós nos conscientizamos do erro, quando nós nos arrependemos, vem então o nosso desejo de reparação e muitas vezes para que nós possamos sentir-nos harmonizados de sofrer as mesmas consequências que promovemos em terceiros. Então essa é a razão desse ciclo em que os escândalos, enquanto nós estivermos no estágio evolutivo que aqui nos encontramos, nós ainda teremos os reflexos dos nossos escândalos através de escândalos de terceiros. Mas isso não tem fim? Sim, tem fim. Terá fim quando nós, então, ao invés de reagirmos, nós perdoarmos. A terapêutica do amor, quando sofrermos as ingratidões, os escândalos de terceiros, e nós acomodarmos dentro de nós, através do perdão, isso proporcionará com que nós possamos, no futuro, aquele que escandalizou terá a sua possibilidade de se conscientizar dos seus erros, da sua reparação, sem necessariamente ter que sofrer do outro o mesmo ato. Porque o outro, através da máxima, o amor cobre a multidão dos pecados. Mas ainda dentro do clima em que vivemos, da condição que nós vemos, no patamar evolutivo que nós vivemos, ainda sofreremos e estaremos convivendo com os escândalos promovidos por terceiros. Mas, vem aí Jesus diz, ai daquele que promove o escândalo, porque ele estará assumindo o compromisso. Naturalmente, como já foi explicado aqui. Lei de ação e de reação. Estaremos colhendo aquilo que plantamos, até aprendermos a estabelecer uma boa colheita. Até aprendermos a utilizar a terapêutica do amor, a buscar, lembrando o título do capítulo desse evangelho, a buscar a pureza de nosso coração.
a buscar o espírito de criança interno dentro de nós, a ter o nosso interior lavado, limpo, através das atitudes de caridade, de amor, de tolerância, de perdão, de todas essas virtudes que precisamos incorporar no nosso interior. E não adianta queremos nos cobrir de vestimentas alvas por fora. Não. O que precisamos é fazer com que nós possamos cada vez mais sermos exigentes conosco. Mas aí veio, então, quando nós vamos interpretar, se algo é motivo de escândalo, se a sua mão, se o seu olho arranca ou corta, isso é o sentido ilustrativo. Na realidade, o que nós precisamos é fazer uma autoavaliação e nós próprios cortarmos tudo aquilo que é motivo de escândalos. E aonde estão os nascedouros dos escândalos, dos nossos atos que escandalizam? Tudo fruto do egoísmo e do orgulho. Ou seja, como nos está dentro do Evangelho, é a fonte de todas as chagas da humanidade estão no egoísmo. Logicamente que nós vimos o processo de aperfeiçoamento, de reharmonia funcionar dentro desse espírito de quando a sua mão, ou seus pés, ou seus olhos foram motivo de escândalos, arrancam. Muitas vezes nós, ao retornarmos para o mundo espiritual, carregados de falhas, de escândalos, quando nos conscientizamos e vimos que o nosso comportamento nos leva a esses erros que nos maculam, então muitas vezes nós próprios plasmamos, solicitamos pelos nossos remorsos, pelos nossos ressentimentos, às vezes próprias limitações físicas, quando então nós vamos nos ver reencarnados com mutilações, cegos, reencarnados com as limitações cognitivas, dentro de síndromes, porque neste momento nós decidimos estabelecer a estratégia da própria eliminação, ou seja, de nos deixar limitados para que dessa forma nós possamos, então, aprender a utilizar as nossas grandes potencialidades. Se usamos os olhos para ver só o mal, para poder identificar situações negativas, se usamos a nossa condição de fala, a nossa saúde, o nosso poder, a nossa beleza, só para a satisfação das nossas vaidades, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, qual a estratégia, talvez, que nós mesmos vamos estabelecer? Vamos nos conscientizar de que é melhor nos limitar para que nós possamos, então, dentro dessa limitação, começar a aprender, a educar quando nós estivermos com elas já retornadas. Para encerrar, eu tenho uma pequena história ocorrida com dois amigos que se conheceram no passado, muito tempo, muitas vidas passadas, talvez. E um dia, então, eles se encontraram no mundo espiritual, já num nível mais evoluído. E um dos amigos viu aquele seu amigo conversando de uma forma bastante solta, em plena desenvoltura, e veio à mente dele que ele conheceu aquele amigo, reconheceu de que ele era, há muitas vidas passadas, ou muitos ciclos passados, de que ele tinha um péssimo hábito, o hábito da maledicência, o hábito da fofoca, o hábito da calúnia, utilizando-se a sua condição do falar, de levar com o seu comportamento deseducado,
separações, discórdias, brigas entre amigos. Ou seja, ele era aquela pessoa extremamente inconveniente com o seu proceder, com a sua maledicência, com as suas colocações equivocadas que levaram sérios danos a muitas pessoas. Ele lembrou disso. Acabou e esperou de que ele se afastasse do grupo e foi encontrá-los. Encontrá-lo. E ali, então, o outro o reconheceu e, logicamente, compreendendo os questionamentos dele, por que ele estaria ali, no mesmo nível dele, haja vista de como era o comportamento dele naquela vida. E ele, então, o antecipou: você está me vendo aqui? Ele está lembrando do meu comportamento, do meu proceder naquela época. Mas, diante de tudo aquilo que fiz, de todos os escândalos do meu comportamento, desencarnei, e aí comecei o meu processo de recuperação. Na próxima encarnação, vim mudo, surdo, sem poder receber nada de informações e sem poder transmitir nada. Ou seja, estabelecendo uma completa limitação, prisão dessa minha condição de falar e de ouvir, para então aí começar a minha transformação. Na próxima vida, já vim com ouvidos, mas vim mudo, com uma condição, uma doença bastante degenerativa no meu processo de falar. E dessa forma, então, também agora aprendi a escutar. E muitas vezes escutar situações delicadas que falavam dentro do meu íntimo, o desejo, muitas vezes, da inercial que tinha de tentar transmitir isso para alguém, mas agora já mais consciente. Mas não acabou. Na próxima vim, agora, acometido de uma gagueira, que era motivo de pilheiras, que era motivo de brincadeiras, que era motivo de bullying, se podemos utilizar o termo agora. Esse, então, foi o processo em que passei para a minha reharmonia, a minha reeducação, ou seja, através dos cortes daquilo que foi os motivos de escândalo. Hoje me encontro plenamente recuperado, harmonizado, feliz por ter recebido de Deus a sua misericórdia. E a misericórdia de Deus, ela é dessa maneira como nós, pais, educamos os nossos filhos. Muitas vezes, necessário as corrigendas. Aí nós começamos a compreender um instrumento maior da misericórdia divina que está justamente na reencarnação, nas oportunidades que temos de fazer as nossas reeducações, as nossas reharmonias. E assim, então, meus queridos irmãos, se me permitem assim chamar, que esta nossa pequena abordagem nos estimule a fazer uma autoavaliação, para que nós possamos, quem sabe, buscar disciplinar os nossos comportamentos, estabelecer uma meta de saneamento interno, através do saneamento do pensar, do saneamento de expressões dos nossos próprios sentimentos, de entender de quando falamos coração, estamos falando lá dentro de nós. Desejamos tanto ser felizes, e a felicidade ela é proporcional à capacidade de entrar em sintonia com a plenitude divina. E para isso, necessários pré-requisitos da pureza de coração, da pureza do pensar, logicamente refletindo na pureza do agir. Se erramos,
Se escandalizamos, nós todos, quem de nós, agora em outras vidas, já não assim agimos? É tempo de recomeçar. É tempo de ter, como disse Jesus, ninguém poderá alcançar o reino dos céus se não renascer de novo. O renascimento é tomada de posicionamento, tomada de decisão, mesmo que seja na mesma vida. E, para encerrarmos, se escandalizamos alguém, aproveite, o encontre. Humildemente se desvista completamente do orgulho e lhe peça perdão. Ainda que ele não lhe perdoe, solicite a ele o perdão para que você possa ter nisso o início do estabelecimento da humildade, eliminando a mazela do orgulho e do egoísmo de dentro de nós, que são poluições seríssimas, que precisam ser retirados. E quando retirarmos o orgulho, quando retirarmos o egoísmo, nós não vamos criar a humildade, nós não vamos criar o altruísmo. Eles já estão todos dentro de nós, pois Deus colocou em cada um de nós todas as virtudes. Nós é que a opacamos com as nossas sujidades morais e comportamentais. Que Deus nos permita ter forças para buscar esses objetivos. E dessa forma, então, podermos melhorar o mundo em que nós vivemos, através dos nossos comportamentos. O mundo só há de ser melhor se cada um fizer a sua parte, assumindo a sua responsabilidade. Um grande abraço para todos vocês, muita paz e fiquem com a plenitude de vida. Que assim seja.